Na sua opinião, o que é mais importante em um livro? Figuras, formatação do livro, letras, cor, Acho que é a cor. as imagens? Ah, imagens é importante. Eu não gosto de livro que não tem imagem. Muito Ele é chato. pouco atrativo, né? Eu acho que é muito pouco atrativo. Mas se a gente tem o hábito de ler, Mas e pro aluno do ensino médio? uma boa pergunta. Uma boa pergunta, né? Você não tá curioso aí também? Você não quer saber? Nerd espião. Bora lá! Nerd espião. Bora lá! Nerd espião. Bora lá! Boa noite! Hoje o nosso assunto é o ensino médio. Hoje nós visitaremos uma professora, coordenadora pedagógica. Bom, nós estamos aqui hoje com a professora Maria do Carmo e ela vai falar hoje sobre a bibliografia que é utilizada no ensino médio na disciplina de português. O que a senhora pode dizer para a gente sobre o ensino médio? Então, o ensino médio, ele é uma passagem da infância para a adolescência e para a idade adulta, né? O aluno, ele é indisciplinado porque ele não é maduro para ter noção da importância do ensino médio na vida dele, né? Alguns carregam, sim, a responsabilidade, o interesse, e eles não perdem de vista que para chegar numa faculdade eles têm obrigatoriamente que passar pelo ensino médio. Então eu brinco sempre com eles que o ensino médio é um mal necessário na vida de um aluno. Você acha que o material em si, visualmente, conteúdo, ele ajuda o aluno a ter esse incentivo? A querer estudar, a querer buscar mais? Olha, eu vou falar pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, tá? Eles enviam para a escola material didático de sobra, tá? Né? Para o aluno, muitas vezes, em vez de se tornar um atrativo de qualidade, um material de qualidade que está sendo oferecido gratuitamente para o aluno, ele acaba considerando o peso que ele está carregando na mochila. Então ele não leva esse livro para a escola. O material oferecido, para mim, é de excelente qualidade, só que o aluno ele ainda não tem maturidade para entender que este material vai fazer o bem para ele, tá? E muitos professores também não conseguem ver dessa maneira. Tá? Ele prefere utilizar o bom e velho livro que ele tem lá de 1998, de 2000, a ter que se adaptar ao modelo do livro novo. Aquele que ele já está acostumado. Aquele que ele está acostumado, que já tem todos os adendos, todas as páginas marcadas, os exercícios com resposta, né? É esse o material bom. E essa bibliografia, ela prepara realmente o aluno para o vestibular ou não? Se um aluno seguir exatamente aquela bibliografia no tempo, os 3 anos de ensino médio, ele chegará pronto para o vestibular? Olha, há quem diga que sim e há quem diga que não, tá? Então, o currículo estadual, ele foge totalmente do modelo da escola tradicionalista, né? Ela é uma escola moderna que vai contemplar as habilidades do aluno, habilidades que não são desenvolvidas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Quando o aluno vai fazer o vestibular, prestar o vestibular, ou mesmo as provas, o Saresp, Prova Brasil, né? Tudo isso vem no modelo tradicional, né? Pergunta, leia o texto da página 2 para responder as questões 4 e 5. Textos longos com enunciados longos, o aluno se perde na leitura do texto e do enunciado. Né? E aí ele vai lá e assinala a resposta que ele acha que é a resposta mais fácil. Né? Mas a senhora não acha conflitante, sabendo que o governo do estado teria que preparar esses alunos para entrar numa faculdade, numa universidade pública, não abordar o ensino tradicional e lá cobrar um vestibular tradicional? Não é conflitante? Esse é um questionamento de todos os professores da rede pública, tá? Seja ela estadual ou municipal. O professor não consegue conceber a ideia de uma mudança no currículo estadual quando o vestibular continua tradicional, né? Então nós falamos que o estado forma a linha de produção, né? A chefia é formada pelas escolas particulares.
O que o senhor acha dessa proposta de reforma do ensino médio? O que circula nos bastidores da escola que a gente não sabe? Polêmica. Eu acho que o aluno do ensino médio, aquele que eu mencionei agora há pouco, ele não está preparado para fazer uma escolha e acatar esta mudança. Eu acho que será um caos na educação. Tudo que vem de proposta por teóricos, ele é muito bonito, no entanto, a realidade dentro de uma escola é muito diferente disso. O que não for obrigatório, o aluno não vai estudar, não vai. Então eu penso que a reforma ela tem que acontecer sim, porque nós temos hoje um caos instalado na educação, tá? Alunos de terceiro ano, você me perguntou, ele está preparado para o vestibular? A grande maioria não, tá? A grande maioria não consegue produzir um texto argumentativo por nada deste mundo, né? E eu chego no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, com alunos que estão semi-alfabetizados. Essa é uma realidade que vocês, quando estiverem lá na sala de aula, vocês vão lembrar de mim. É um susto muito grande, entendeu? Mas aí eu acho que o aluno não tem maturidade para entender isso. E a formação do professor para esta mudança terá que ser intensa, porque o professor também não consegue reconhecer a necessidade da mudança. Essa mudança tem que ser feita pelos professores, então? Não, eu acho que a população tem que ter o voto decisivo, entendeu? Os professores, porque o que o secretário de Educação propõe, quem disse que ele passou por uma sala de aula, né? Então nós é que sabemos a realidade da sala de aula. Todos esses teóricos, todos esses críticos que falam do professor, eles não vivenciaram uma sala de aula, tá? Então só sabe o que acontece numa escola quem está dentro dela. Nerd Espião. Bora lá! Nerd Espião. Bora lá! Estamos de volta e agora vamos falar sobre o material bibliográfico utilizado no ensino médio. Nós temos aqui o livro Interpretação de Textos. E o que a senhora achou desse livro? Esse livro, ele é um exemplar de 2009, né? Então os livros de hoje, eles vêm assim com um formato muito mais colorido, né? Textos muito mais atuais. Então, se eu pensar nesse livro para o aluno do ensino médio lá de 2009, ele estaria talvez apropriado para o aluno. Hoje, eu acho que alguns textos aqui, eles já estão desatualizados em relação ao aluno de hoje. E com este modelo tradicional de livro que nós temos aqui, ele é muito diferente do currículo estadual. Então ele atende à necessidade de um vestibular de uma faculdade, para qualquer faculdade. Tá? Qualquer prova externa que ele vai fazer, o livro contempla. Mas o modelo do currículo estadual hoje não é contemplado neste livro. Então ele, por mais que ele tenha um formato colorido, então ele é bem tradicional. Ele assim, é tradicional. Você tem um livro colorido, sim. Mas com as ilustrações, elas são pequenas, a letra é pequena. O aluno ele não teria interesse de trabalhar com um livro desse. Nossa, isso é surpreendente. Não. Porque dentro de nossa concepção nós acreditávamos que um livro colorido seria atrativo, Sim. seria algo que chamaria atenção e seria muito fácil de ser trabalhado em sala de Então, aula. hoje você encontra livros muito mais coloridos do que esse, tá? Com as imagens de tamanho maior, as letras de tamanho maior. Então, este livro ele é um exemplar de 2009. Eu já usei muito cereja nas minhas aulas, tá? Fiz a faculdade utilizando o cereja aqui, né? E agora eu me vejo de novo com um exemplar nas mãos. Então, mas para o aluno, o que o Estado manda, o que as editoras apresentaram em 2014 para o PNLD do ensino médio, está muito diferente do que a gente tem em mãos agora. E as propostas do livro didático, ela é algo que é direcionada apenas para passar uma prova
Ou tem conteúdo que o aluno vai levar para o resto da vida? Não, todo livro ele tem conteúdo para ser levado para o resto da vida. Depende de como ele é administrado. Hoje as editoras elas trabalham, né, focadas nos PCNs, nos moldes do Enem, do Saresp, né, de todos os modelos de avaliador externo. Então as editoras elas produzem os livros pensando nisso. As editoras que vendem para o estado de São Paulo, elas produzem os livros pensando no currículo estadual de São Paulo. Estão tentando transformá-lo mais parecido com as redes sociais? Sim, muito mais, muito mais. Tem páginas de livro que você consegue contemplar numa página, num texto, tudo que você tem na tela de um computador. Muito mais. E são textos voltados para tecnologia, textos mais tecnológicos, né? Então o aluno tem aqui no texto o que ele consegue pesquisar lá na internet. Essa geração não é a geração que mais lê? Porque Não. o que eles têm o tempo todo... Leitura de imagem. Leitura de imagem. Entendeu? A leitura, o texto escrito mesmo, ele está fugindo da mão dos nossos alunos. Bom, agora para terminar a entrevista, eu queria que a senhora mandasse um recado para os alunos que estão estudando, almejando entrar na área da educação, que tem esse sonho. Eu acho que a educação precisa, sim, de gente jovem, de gente que traga mudança, que ofereça mudança, né? Então eu espero que vocês que estão iniciando nesta área, que vocês não desistam, porque o salário não é tudo, né? O Estado, a escola pública, ela nunca dará condições para um professor trabalhar com a qualidade desejada, né? Mas se nós vamos, eu acredito que o magistério ele é um sacerdócio, né? Se você vai disposto a servir o seu cliente, que é o seu aluno, você consegue fazer a diferença sim. Mas se você vai pensando em ficar rico, pensando em salário, aí a escolha é errada, né? Então, material tem nas escolas, não falta tanta coisa, né? Falta ali a ferramenta principal, que é um aluno disposto a aprender e um professor disposto a ensinar. Mas eu acredito que vocês serão esses profissionais que farão a diferença na educação. Queremos agradecer a professora Maria do Carmo, vocês viram que ela é muito dedicada e ela falou com muita profundidade sobre o que acontece hoje no ensino médio. Então prestem bastante atenção, sigam os exemplos, sigam os conselhos e nós seremos excelentes profissionais. Nerd Espião. Bora lá! Nerd Espião. Bora lá! Nerd Espião.